senhor conversou agora com o advogado de Wellington. Ele está disposto a voltar a colaborar? Uma delação de fato está na mesa ou não? Olha, me parece, não posso afirmar, que o Wellington ele já prestou depoimentos e esses depoimentos estão em sigilo. Ele me parece que não tem ainda uma posição formada sobre isso e por isso, como vocês assistiram, há uma incerteza dele, daquilo que ele pode se expressar e daquilo que ele não pode falar, naturalmente no sentido de favorecer a defesa dele. O que ele me afirmou em particular peremptoriamente, claro que eu não estou afirmando isso, eu estou apenas repetindo, é que ele não teria envolvimento com a bomba, né? Mas tem muitos outros fatores aí que deveriam ser revelados, mas eu, como advogado, também entendo a posição do patrono dele, de querer aproveitar o que ele tem a dizer e que ainda não é do conhecimento público em favor da sua própria defesa. Isso é absolutamente compreensível no âmbito da advocacia criminal. Presidente, a relatora disse que vai tentar pautar na terça-feira que vem, dia da votação dos requerimentos, os RIFs do Bolsonaro e da Michelle. O senhor aceitaria incluir esses itens na votação? Olha, eu já tenho convicção do que eu vou trazer, alguns requerimentos de convocação. A minha proposta é de que a gente faça uma última votação de requerimentos, né, de requerimentos de informações e de convocações, mas a minha preocupação principal, a essa altura, eu lhe confesso que não é o RIF do ex-presidente e da ex-primeira-dama. Eu penso que muito mais importante do que isso é, por exemplo, o depoimento do comandante da Força Nacional. Nessa reta final, nós temos que ouvir, além da Força Nacional, os financiadores. Os financiadores ainda não vieram à CPMI e é importante, existem alguns convocados e nós precisamos fazer com que essas pessoas venham à CPMI para a gente saber quem foi que pagou os atos que aconteceram aqui no dia 8 de janeiro e os próprios acampamentos, etc. Então, na minha visão, o foco da CPMI nessa reta final deve ser para trazer a Força Nacional, trazer os financiadores. E já tem aí, além disso, a convocação do Braga Neto, que deverá ser ouvido na próxima terça-feira. Presidente, essa informação divulgada hoje sobre a delação do Cid, que envolve o ex-comandante da Marinha, que eles se reuniram lá na Alvorada para, de fato, discutir uma ruptura, isso não muda um pouco essa lista de requerimentos? Olha, claro que sim, isso traz assim novas perspectivas, mas não traz novas luzes, porque na verdade não existe ainda uma noção clara do que o Cid teria delatado. Portanto, traz apontamentos, mas não traz uma informação concreta sobre o que aconteceu. O Mauro Cid ele está fazendo uma delação premiada e por isso mesmo eu acho que é absolutamente inócuo trazê-lo de volta à CPMI, porque obviamente que alguém que está fazendo a delação premiada não pode falar antes de que se cumpram as diligências que estão na sua delação. Porque como é que funciona a delação? O sujeito combina com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, etc., uma relação de fatos que ainda não são do conhecimento da Justiça e que ele aponta que sejam fatos criminosos. A Justiça vai proceder uma investigação para confirmar se aquilo que ele falou de fato corresponde à verdade. Ora, se ele vem antes de que haja essa investigação e traz todas essas informações na CPMI, tudo que ele falou que deveria ser tomado como uma investigação vem ao conhecimento público e aquelas pessoas que eventualmente seriam investigadas teriam toda a condição de apagar essas provas, de criar embaraços para a Justiça, etc. Portanto, quem está em delação premiada, obviamente que não pode comparecer a uma CPMI e trazer informações. E por isso eu tenho certeza que se o Cid fosse trazido hoje à CPMI, ele ficaria peremptoriamente calado, sob pena de anular tudo que ele está fazendo aí em colaboração premiada. Mas ainda mudou de ideia, porque na semana passada o senhor tinha dito que talvez a nova data da reconvocação do Mauro Cid saísse até nos próximos dias. Pois é. Essa relação já tinha sido firmada. Pois é, mas isso não tem que ser a posição, a opinião que eu tenho, ela tem que sempre estar conectada com uma situação atual. Então, naquele momento, ainda se falava
em uma delação do CID. Se falava, se cogitava. Agora, as conversas são muito mais incisivas e concretas, né? Inclusive, como foi dito aqui agora, já com informações, inclusive, do que estaria na delação. Então, é outra realidade. Eu realmente entendo que quem está em delação não tem como falar. O Guarnier, e trazer o Guarnier, porque o Guarnier, antes da posse, presidente, ele falava para nós que não ia aceitar a troca de comando, ou seja, ele não tinha nenhum constrangimento de dizer que não ia haver troca de comando. Pois é uma possibilidade. Eu concordo com você que é uma possibilidade. Eu garanto a vocês que na terça-feira apresentarei uma lista de requerimentos para serem apreciados. Espero que esses requerimentos sejam aprovados. Acho que é muito importante o papel de vocês da imprensa agora, para inclusive mostrar claramente que quem quer uma investigação não pode querer investigação só de uma banda e deixar outra banda de lado. Quem faz uma investigação tem que investigar tudo. E inclusive considera a hipótese de nessa reta final, em vez de fazer uma reunião, fazer duas reuniões por semana, fazer 3 ou 4 reuniões por semana, 3 ou 4 oitivas por semana. Para mim não tem problema nenhum. Agora, é preciso que a gente tenha a capacidade de aprovar esses requerimentos na terça-feira. Se não forem aprovados os requerimentos na terça-feira, vamos apenas ouvir os que já estão convocados e ponto final. Vai ficar naquele... negociações justamente para aprovação desses requerimentos. Como é que está? Não tem mais negociação. Não tem mais negociação. Eu tenho insistido muito, para que a gente fizesse um acordo, incluindo a convocação do comandante da Força Nacional. Esse acordo não avançou. E sem esse acordo, que é o requerimento mais importante da minoria, já que existem, na verdade, a totalidade dos outros requerimentos são da própria maioria, então fica difícil fazer um acordo. Portanto, eu digo que nesse momento não há negociação, há sim o meu compromisso de na terça-feira trazer uma relação de requerimentos para serem apreciados em bloco. Ou aprova tudo, aí surgiram coisas novas, não sei se 6, se 8, mas em torno disso aí, 6, 8. E aí você vai decidir se o Guarnier vai estar ou não? Isso. E não tem aquela divisão mais. Não vai ter divisão, é o tudo ou nada, né? Não há possibilidade da gente fazer essas votações separadamente. Mas eu digo 4 da base e 2 da oposição. Esse número eu não sei. O mais importante para a oposição é a oitiva do pessoal da Força Nacional. A relatora me trouxe outros nomes, que agora, sinceramente, me falha a memória. Mas, né, até terça-feira a gente mata toda essa curiosidade. Tá bom? Beleza, obrigada, presidente. Senador, o STF acaba de formar maioria contra a tese do marco temporal. Qual a sua análise dessa votação? Eu acho que já era um resultado esperado. Todos aqueles que realmente têm conhecimento sobre a Constituição e que analisam a verdadeira intenção do constituinte originário era de que não houvesse esse estabelecimento de uma data a partir da qual não seria mais permitido a demanda por parte dos indígenas brasileiros da posse da terra, né? E, portanto, eu acho que agora se estabelece a leitura adequada sobre o que a Constituição quis fazer e perdem um sentido vários projetos e propostas que queriam atropelar a Constituição para fazer com que não valesse aquilo que a Constituição prevê. Em relação ao projeto que está aqui no Senado? Bom, esse projeto vai muito mais além do que o marco temporal. Mas com essa decisão, boa parte dos artigos que estão ali propostos, eles perdem completamente a razão de ser. Então, acredito que é um projeto que tende, na minha avaliação, a perder relevância, a perder sua importância, e a insistência na votação terminará produzindo uma ação direta de inconstitucionalidade e, com isso, perde o sentido também por outras vias. Obrigada, senador.